inaugurar. Nós cooperávamos aqui também no setor 9 de Itaquera e pregamos, ministramos em várias igrejas do setor. Pela misericórdia do Senhor, dirigimos Cidade de Carvalho, mas aqui no Limoeiro 2 eu nunca tive a oportunidade de ministrar. Mas Jesus é tão bom que passou mais de 20 anos e olha eu aqui, né? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para mim é um motivo de grande alegria também conhecer os irmãos, conhecer essa amada igreja, pastor Toniel, os irmãos obreiros, rever o meu cunhado, o irmão Eduardo, a irmã Yara, minha cunhada, e os meus sobrinhos aí também. Está uma bênção, e a igreja do Senhor está uma bênção, graças a Deus. Melhor ainda, num culto de missões. Eu quero convidar você a lermos juntos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Um versículo bem conhecido de todos vocês. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Ao versículo 8 diz assim: Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Falar de missões, queridos, nós temos muita coisa para falar de missões, mas hoje só vamos dar uma pincelada, né? O tempo não nos permite falar tanta coisa, né? Num culto só não daria. Mas, amados, missões, como há uma frase muito conhecida que diz que missões está no coração de Deus. E realmente, a igreja foi criada para pregar o Evangelho. Jesus criou a igreja para pregar o Evangelho. O Evangelho das boas novas, o Evangelho que é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus mesmo, no final do Evangelho de Mateus, ele diz assim: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos, essa mensagem é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Mas a palavra do Senhor continua dizendo: mas estes sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia. Em meu nome falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E mesmo se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, no Evangelho de Lucas, ele ainda diz: vocês terão poder sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando nós lemos aqui esses versículos,
Jesus está trazendo as suas últimas instruções aos discípulos antes de subir ao céu. E os discípulos questionam ao Senhor a respeito de restauração política do governo de Israel sobre os romanos. E o Senhor chega para eles e diz: olha, a respeito disso compete ao meu Pai saber os tempos e as estações. Não compete a vocês a respeito dessas coisas. Mas uma coisa eu vos digo: aleluia, estejai em Jerusalém orando, porque virá sobre vós poder, descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Mas fiquem em Jerusalém, orando, para receber o poder do Espírito Santo. E enquanto ele está falando com eles, de repente, ele começa a subir aos céus. Eles começam a olhar, o Senhor Jesus começa a subir entre as nuvens, e de repente as nuvens o cobrem, e ele vai para a glória. E quando eles estão surpresos, olhando para os céus, aquela visão, 2 anjos aparecem e dizem: ó varões galileus, por que vocês estão tão surpreendidos? Este mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, ele voltará. Aleluia, ele voltará e todos o verão novamente. E eles foram e oraram ao Senhor no cenáculo. 10 dias de oração. Aleluia, mais ou menos 120 almas, todos os dias orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, até que no dia marcado por Deus, que era uma comemoração dos judeus, aleluia, era o domingo de Pentecostes, a festa da colheita, dos primeiros frutos, a festa da dedicação, chamada de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Ou seja, Jesus ele entrega a sua vida na Páscoa e ressuscita na Páscoa. E a palavra fala que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias nesta terra. Muitos o viram, muitos conversaram com ele. Se não me engano, o apóstolo Paulo diz que mais de 500 pessoas viram a ele. Mas, passados esses 40 dias, no último dia, lá estava ele no monte, falando com eles, e depois sobe aos céus. Eles oram mais 10 dias, e no 50º dia após a Páscoa, o dia do Pentecostes, 120 almas estão orando ali no cenáculo, próximo ao templo de Jerusalém, 9 horas da manhã, em jejum, buscando a face do Senhor, assentados na presença de Deus, quando de repente, aleluia, não veio um vento, veio um som, como que de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa, aleluia, e foram vistas sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas de fogo, e naquele momento cada um começou a falar em línguas diferentes, aleluia, línguas estranhas, línguas que Deus dava a cada um deles, e cada um deles foi cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, e se cumpriu a promessa do Senhor. E naquela manhã mesmo, ouvindo aquele barulho todo, aqueles que visitavam Jerusalém por questão da festa, muitos judeus de outras nacionalidades, judeus de outros lugares, de outros países, convertidos ao judaísmo, se aproximam daquele local
por causa daquele barulho diferente. E quando eles se aproximam daquele local, eles veem aquele povo falando e glorificando a Deus, cada um numa língua diferente. E aquele povo se impressiona, e cada um daqueles ali estrangeiros começa a olhar e falar: mas o que é isso? Porque nós vemos cada um deles falando no nosso idioma, em cada um dos nossos idiomas diferentes, glorificando a Deus. Glória a Deus. Eles ficaram espantados. E alguns, para zombar, disseram: eles estão cheios de mosto, ou seja, eles estão bêbados. Mas aí começa a missão da igreja. Pedro se levanta com os demais e chega para aquele povo todinho e diz: ó, varões, irmãos, nós não estamos bêbados, sendo 9 horas da manhã neste dia, não. O que vocês estão vendo é o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Aleluia! E ele prega para aquele povo, e aquele povo atônito diz para Pedro: o que faremos então para sermos salvos? Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, chega para eles e diz: varões, irmãos, arrependam-se dos seus pecados e cada um seja batizado, aleluia, e recebam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e sejam batizados para o perdão dos seus pecados, e vocês terão o seu nome escrito no livro da vida, vocês serão salvos. Glória a Deus. Aleluia. Naquela manhã, a palavra de Deus nos diz que foram 3.000 almas numa pregação só. E aí você fica pensando o seguinte: o Espírito Santo já está mudando tudo aqui. Aleluia, glória a Deus. Uma pergunta que nós podemos fazer: por que quando o povo chegou perto do cenáculo e olhou para aqueles irmãos todos falando em línguas, e de repente o Espírito Santo muda a língua de cada um deles, e aqueles estrangeiros começam a ouvir na sua língua, no seu idioma, aquela pessoa glorificar a Deus? Aleluia. Por quê? Era o Senhor avisando: agora o meu povo, a minha igreja, está recebendo o poder do meu Espírito Santo para pregar a minha palavra com autoridade, com poder e com ousadia, em qualquer lugar desta terra, no poder do Espírito Santo. E mesmo que ela não fale aquela língua, o Espírito Santo dará a língua a ela, para ela pregar o Evangelho e o povo me receber como o único e suficiente Salvador. Poderíamos falar de exemplos disso aqui, aleluia, mas eu vou citar apenas um. Os dados e estatísticas aqui, eu acho que já vai ficar para o próximo culto. Todos aqui, eu creio, já ouviram falar do grande avivamento da Rua Azusa, 1904, 1906, ali na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, o grande início do mover pentecostal no início do século XX, aleluia, através da vida de um pastor negro chamado William Seymour. A igreja da Rua Azusa, queridos, era um prédio antigo que estava numa rua chamada Azusa, um prédio antigo que estava abandonado, e o seu porão, a parte de baixo, era onde havia um celeiro, onde se guardavam as sementes. Então o que foi feito? Eles alugaram aquele prédio, mas os cultos eram feitos
na parte de baixo, onde era o porão que guardava as sementes. Eles tiraram tudo, limparam tudo, montaram bancos de madeira, montaram um púlpito, um altar de madeira. O púlpito onde o William Seymour pregava era de caixa de tomate. Glória a Deus. Mas para Deus não tem problema se é de vidro, se é de acrílico, se é de caixa de tomate. Aleluia. O que interessa é que o poder de Deus esteja lá e as almas se transformem para a glória do nome de Jesus. A história diz que William Seymour chegava de manhãzinha cedo, dobrava os seus joelhos para começar o culto e se encolhia atrás daquele púlpito de madeira de caixa de tomate, e ninguém o via. Ele só orava, e orava. E quando ele chegava e dizia: Espírito Santo, toma a frente, o Espírito Santo tomava a frente. E era louvores, era glória, era testemunho, era cura, era milagres, era libertação, era transformação de vidas, era batismo com o Espírito Santo. E muitas vezes, querido, havia culto na Rua Azusa e começava de manhã e só terminava por volta das 11 horas da noite. E pergunta se o povo queria ir embora. Não. Aleluia, porque está na presença de Deus e da glória de Deus. Não existe lugar no mundo que seja melhor do que esse. E é certo que aquele movimento foi tremendo e começou a abalar as estruturas da cidade. Muitos crentes começaram a vir de várias partes do mundo para a Rua Azusa, porque eles queriam receber o poder do Espírito Santo. Aleluia. E isso começou a incomodar o inferno. E como sempre, os céticos e os jornais começaram a zombar dos cultos da Rua Azusa, começaram a fazer chacotas, começaram a fazer desenhinhos, charges nos seus jornais, zombando do batismo no Espírito Santo, zombando dos irmãos. E um certo dia, os diretores de um jornal chegaram para um repórter e disseram para ele o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, nós queremos que você vá a um desses cultos com uma agenda e anote tudo que você ver lá. Anote tudo que você achar que é absurdo naquele lugar, que é coisa de louco. Anota e traga para nós, porque nós queremos fazer uma publicação, uma manchete no jornal, detonando essa tal de igreja da Rua Azusa. Tudo bem? Lá vai o repórter para participar do culto. Igreja lotada. Aleluia. Lotada. Ele sentou lá atrás, talvez no último banco, e a igreja lotada. E de repente se ouve a voz de Seymour dizendo: o Espírito Santo toma a frente. Aleluia. Glória a Deus. Aí começam os milagres de Deus. E em certa altura, o repórter já estava espantado e extasiado de ver tanta manifestação de Deus naquele lugar, e anotando tudo na sua agenda. De repente é dada uma oportunidade para uma irmã, uma senhora já de idade, cabelinhos brancos, para contar o seu testemunho. E ela vai. E ela conta o seu testemunho de como o Senhor Jesus lhe salvou, como o Senhor Jesus a curou, como o Senhor Jesus transformou a sua vida. E aquele repórter só ouvindo ela falar.
E como Jesus deu paz a ela, alegria a ela, como o Senhor Jesus a batizou no Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo a toma em línguas, e ela começa a falar numa língua estranha, naquele lugar que ninguém conhecia. Ninguém em toda aquela igreja lotada sabia, entendia ou não tinha ideia de que língua era aquela que a irmã estava falando. E ela falou, um bom tempo o Espírito Santo a usou naquele idioma. Terminou o culto, o repórter, assustado, espantado, não falou com ninguém. Ele correu pelo corredor da igreja e foi diretamente naquela irmã idosa. Chegou para ela e disse: olha, boa noite. Por gentileza, onde é que a senhora aprendeu esse idioma que a senhora falou? Ela chega para ele com toda a simplicidade. Fala: meu filho, eu não aprendi em lugar nenhum, foi Jesus que me deu. Ele falou: não é possível, a senhora não aprendeu esse idioma em lugar nenhum? Não. Encurtando a história, o Espírito Santo tomou a vida daquela irmã para falar em uma língua, em um idioma que existia apenas na terra natal daquele repórter. Meu Deus. Onde ele nasceu, em outro país, em outro lugar, algum rincão do mundo lá fora. Mas naquele momento, naquela multidão de centenas de pessoas, o Espírito Santo olhou para ele e falou: você quer saber quem eu sou? Você quer saber o que eu faço no meio deste povo? Então eu vou falar com você. E tomou a vida daquela mulher e falou tudo e mais um pouco da vida dele. E só ele entendia que Deus estava falando com ele, mas ninguém no meio da igreja. E ela então, a velhinha sábia, chegou e disse: meu filho, não fui eu que falei aquelas coisas para você, foi o Espírito Santo de Deus que falou com você. Final da história, o repórter voltou lá para sua edição lá do jornal. Os seus patrões chegaram para ele e disseram: e aí? Você trouxe a agenda cheia de anotações? O que você viu de absurdo lá? O que aqueles crentes andaram fazendo para a gente publicar aqui no jornal? Aí ele chega para eles e diz assim: olha, eu vi muita coisa lá. Eu vi muita coisa lá, sobrenatural, mas nada absurdo. Deus falou comigo, transformou a minha vida, e eu não anotei nada contra ele. Eu não trouxe nada para vocês publicarem. E se quiserem publicar, vão publicar sobre o poder de Deus e a glória de Deus naquele lugar. Porque eu não vou escrever e não vou colocar nada do que vocês querem. Jesus transformou a minha vida. Eles estão certos e vocês errados. Ele foi mandado embora. Aleluia. Mas ele saiu daquela redação, daquele jornal, dando pulo, dando glória, louvando o nome de Jesus, porque a sua vida com certeza seria melhor do que a vida que ele tinha até então. Aleluia. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus na igreja. Igreja, nós estamos aqui num culto, mas se o Espírito Santo de Deus habita na sua alma e no seu coração, Deus lhe deu autoridade e poder para
usar a tua vida para destruir todos os grilhões do diabo, destruir todos os grilhões do inferno e pregar o Evangelho de Cristo para alguém que necessita, seja na tua casa, na sua família, na sua parentela, no seu trabalho, seja onde for. E o poder da palavra de Deus na sua boca transformará essa vida. Amados, só explicando uma coisa aqui. 75, mais ou menos 75, 73% dos missionários que estão no mundo são enviados pelos Estados Unidos da América. É a nação que mais envia missionários para fora. Segundo lugar, qual o país que mais envia missionários para fora? O Brasil. 38% dos missionários que vão para fora é o Brasil que manda. Glória a Deus. E outros restantes são países da América Central, América Latina, alguns países da Europa também enviam missionários para fora. Mas, amados, como o irmão Eduardo disse, apenas 3% desses missionários, que hoje chegam à beira de mais ou menos 500 mil missionários no mundo, apenas 3% desses missionários vão pregar o Evangelho na chamada janela 10/40. O que é a janela 10/40? Já foi explicado. É a janela que compreende a latitude 10 com a latitude 40 no mapa mundi. É a região do mundo onde estão os países mais pobres, em guerra, com problemas de saúde, problemas sociais e problemas religiosos e espirituais. Em muitos desses países, principalmente do Oriente Médio e também na Índia, Coreia do Norte, Afeganistão, é proibido pregar o Evangelho. Na Índia ainda há uma abertura para se pregar o Evangelho, mas há muita perseguição na Índia. Mas a Índia já foi evangelizada em outros tempos. Como também muitos países árabes no passado tinham mais abertura com o Evangelho. Por causa de guerras católicas e uma série de coisas do passado, muitos países árabes se fecharam para o Evangelho. Mas como o Senhor Jesus é maravilhoso, mesmo nos lugares onde o Evangelho não pode ser pregado, onde os irmãos são mortos, se pregam o Evangelho, como no caso dos muçulmanos. Há vários casos de muçulmanos que estão tendo sonhos com Jesus. Jesus está aparecendo em sonhos para eles. Nessas últimas guerras, onde Israel bombardeou ali a região de Gaza para perseguir aqueles guerrilheiros, aqueles terroristas do Hamas, conta-se um testemunho de um grupo de pessoas que, mais ou menos, se não me engano, acho que mais de 10 pessoas estavam dormindo num lugar, e naquela mesma noite todos eles tiveram o mesmo sonho, e o sonho era com o Senhor Jesus. E foram à procura dos irmãos missionários cristãos que estavam lá em Gaza, ajudando a socorrer os civis, as pessoas que moravam lá, que estavam sofrendo com essa guerra. E foram procurar os irmãos, e os irmãos falaram de Cristo para eles, e eles entregaram suas vidas ao Senhor. Aleluia. Jesus está salvando muito muçulmano. Aleluia. Jesus está salvando muito árabe. Aleluia. E eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele ainda vai continuar a salvar muita gente aí fora. Aleluia. África, Deus está fazendo um movimento tremendo na África. Aleluia. Há
há uma empresa, não é bem uma empresa, uma organização missionária chamada Cefam, Cristo para Todas as Nações. Aleluia, nós tivemos contato com esse pessoal da Cefam, e por muitos anos o missionário Reinhard Bunk pregou o Evangelho em cruzadas nos países da África, e houve cruzadas em que estavam lá 6 milhões de pessoas em um só lugar para ouvir a mensagem do Evangelho. Aleluia, foi tremendo, e cruzadas milagrosas, cruzadas enormes, e muitos e milhares de africanos estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer à igreja hoje, eu não tenho como falar muita coisa por causa do horário. Mas, amados, entenda uma coisa: a tua oração tem poder. Glória a Deus. Os irmãos sabem que há uma frase que diz que missões é feito com os pés daqueles que vão, com as mãos daqueles que contribuem e com o joelho daqueles que oram. Se nós não podemos ir, nós podemos orar. E Deus conta com a minha oração e a sua, pelos missionários que estão lá fora, pelos missionários da janela 10x40, pelos missionários que estão no Brasil mesmo. Precisamos orar mais um pouco, orar pelo Brasil, orar por outros países. Olhe por essas bandeiras, descubra qual país é, ore por ele, adote um país a partir de hoje, ore por aquele povo. Você vai ouvir histórias maravilhosas do que o Senhor Jesus está fazendo e há de fazer. Aleluia! Glória a Deus! Há muitos testemunhos. E eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus, em pleno século 21, no dia 15 de fevereiro de 2026, Ele continua procurando corações que digam a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Jesus ainda está fazendo aquele convite do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, quando ele viu Mateus na coletoria de impostos lá em Cafarnaum, e num monte de tantos coletores de impostos. Alguns dizem que tinha mais de 100 coletores de impostos ali. O Senhor Jesus passa por lá, para de frente para o guichê de Mateus, olha para ele e simplesmente diz assim: vem e segue-me. Oh, glória. E a palavra de Deus diz que Mateus largou tudo lá, e saiu correndo e seguiu a Jesus com alegria. A obra de Deus é um mistério. A obra de Deus é um mistério. Mas se coloque na mão de Deus e faça parte desse mistério. Missões está no coração de Deus e é o coração da igreja. A igreja precisa pregar. A igreja precisa enviar. A igreja precisa ampliar as suas estacas. A igreja precisa ir adiante. Quero contar aqui apenas 2 coisinhas antes de terminar, porque o meu tempo acabou, os meus esboços vão ficar para outra vez, né? Mas preste bem atenção no que eu vou te dizer. Ontem eu estava em casa com a minha esposa, e até ontem teve culto na igreja, culto de louvor. Mas curiosamente ontem minha esposa não estava muito bem, e eu acabei ficando com ela em casa. Inclusive também quero salientar que ela não está aqui com o meu filho Gustavo, porque eles estão na igreja, na nossa igreja tem responsabilidades lá, e hoje não puderam vir, mas da próxima vez, se Deus quiser, estarão aqui. Amém. E a minha esposa colocou então em 2 cultos
na internet, no YouTube, cultos ao vivo da Assembleia de Deus. Um congresso dos jovens em Brasília, da UMADEB, estava tendo início, era ao vivo, e aquele lugar lotado de jovens, e a palavra de Deus sendo transmitida, os louvores ao Senhor, o nome de Jesus sendo louvado, aleluia, o Espírito de Deus agindo no meio daqueles jovens, e eu glorifiquei o nome do Senhor. Curiosamente, depois ela mudou para um outro vídeo, e era um vídeo ao vivo também, de um congresso de jovens, que, se não me engano, estava começando ontem, no grande templo da Assembleia de Deus, lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso. E estava lá um pregador avivado, um pastor abençoado, pregando, e uma bênção. E no final daquela ministração, foi jogada a rede, foi feito o convite para que as pessoas recebessem a Cristo como Salvador. E amados, por incrível que pareça, aproximadamente 200 almas entregaram a vida para o Senhor Jesus. Alguns estavam assistindo também o culto pela internet e se arrependeram dos seus pecados, foram quebrantados pelo Senhor e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Vários foram batizados com o Espírito Santo, aleluia, e eu me alegrei com aquilo, louvei o nome do Senhor Jesus e disse: Senhor, muito obrigado, porque estou vendo o teu mover no Brasil, e agora eu sei e posso dizer com fé e certeza: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O diabo perdeu mais uma, como sempre perde. Pode estar no batuque do carnaval, mas isso já está destruído no poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus será exaltado acima de todo nome, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Uma outra palavra que eu quero dizer rapidamente para vocês é: há anos atrás existia um missionário na Índia, e lá ele estava pregando o Evangelho com a sua família. E no local onde ele pregava o Evangelho, ele estava ganhando almas para Cristo. Existia uma tribo, existia um grupo de pessoas que não gostavam dele e não gostavam do Evangelho. Pessoas usadas pelo inimigo, combatiam contra ele. Até que um dia o chefe daquele grupo chegou para ele, o prendeu a sua esposa e seus 2 filhos, e chegou para ele e disse: olha, nós não gostamos de vocês aqui, e não queremos esse Evangelho sendo pregado aqui, esse Deus chamado Jesus, não queremos isso aqui. Então nós lhe propomos: ou a gente solta você e você para de pregar, ou as consequências serão piores. E ele chegou e disse: eu sinto muito, mas o Senhor Jesus me chamou para vir aqui e pregar o seu santo Evangelho a vocês. Então aquele homem chegou e disse: é assim? Então chegou para ele e disse: olha a sua esposa. Ele olhou para a esposa dele e disse: ou você nega Jesus, ou nós matamos a sua esposa. Ele olhou para a esposa, olhou para aquele homem, olhou para cima e disse: eu estou andando com Jesus.
para trás eu não volto mais. Mataram a sua esposa. Aí aquele homem chegou para ele e disse: olha, essas crianças são seus filhos, não é? Você já perdeu a sua esposa. Negue a esse Jesus, e nós libertaremos você e suas crianças. Ou então, se você não quiser negar, suas crianças morrerão. Ele olhou para os seus filhos, que ele amava, ensinava a palavra de Deus. Olhou para aquele homem, olhou para o céu e disse: Jesus me escolheu e Jesus me chamou. Para trás eu não volto mais. Aqueles homens mataram seus filhos. Então o que ocorre? Aquele homem então olhou para ele e disse: está vendo? Agora você não tem mais a sua família. E aí, você vai ser fiel a esse seu Deus? Ou você vai negá-lo e vai embora daqui? O missionário olhou bem dentro dos olhos daquele homem e disse: o Senhor Jesus me chamou para trazer o evangelho de salvação para o seu povo. Para trás eu não volto mais. Mataram o missionário. Mas uma coisa curiosa aconteceu. Quando aquele homem irado, aquele homem iracundo, aquele homem rígido, olhou e viu aquela família dos missionários mortos ao chão, sangrando, porque não negaram a fé em Cristo Jesus, algo mexeu no coração dele. Algo mexeu no coração daquele homem. E aquele homem parou tudo, pediu para ficar sozinho e começou a refletir. O que faz um homem vir de um país tão distante para cá, no meio desse fim de mundo, para pregar uma mensagem de um Deus amoroso que salva, que perdoa pecados, que salva o homem pecador, transforma a sua vida e ainda lhe dá a oportunidade de ter vida eterna com Deus? O que faz um homem daquele negar até mesmo a sua própria família por causa desse Deus? Esse Deus deve ser verdadeiro mesmo. Esse Deus deve ser o Deus verdadeiro. E o que aconteceu? Aquele homem se converteu. Se converteu com um testemunho de fidelidade do missionário e sua família. Quando Jesus diz assim: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra, a palavra testemunha aqui é mártir, no grego. Mártir, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Chamado de Jesus, o caminho é estreito, mas o Senhor aplana o nosso caminho. Se seguimos a Jesus a cada dia e tomamos a nossa cruz, e nós negamos a nós mesmos, nós teremos bênção de Deus ainda nessa vida terrena, com todos os problemas e lutas, mas Ele nos garantirá vitória. Aleluia! E quando fecharmos nossos olhos para esta vida terrena, automaticamente estaremos com Ele na glória celestial para viver as delícias do Senhor para toda a eternidade. Não acredite naquela frase maligna que algumas pessoas dizem: morreu aqui, acabou. Não acabou, não. É aí que vai começar.
Para o justo vai começar a glória celestial, mas para o ímpio vai começar o tormento eterno. Queridos, passou-se um tempo, preste atenção, vou terminar agora. Passou-se um tempo, aquele homem que se converteu, ele começou a pregar o Evangelho. Deus Santo. Começou a pregar o Evangelho para o grupo dele, para a tribo dele, começou a inaugurar a igreja, e um dia, um sacerdote, um sadhu, que é um sacerdote hindu lá na Índia, ele se converte ao Evangelho. Existe um livro, depois procure esse livro, é lindo, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, do irmão Sadhu Sundar Singh, o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse sadhu, ele conhece essa história do missionário, e sabe o que ele faz? Ele compõe um louvor em cima de uma música indiana que eles cantavam. E esse louvor a gente conhece tão bem e não sabe a origem dele. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Você assiste, você ouve esse louvor na televisão, né? Mas você não sabia que a origem dele é lá na Índia, né? E que surgiu através do testemunho de um mártir que entregou a vida pelo Evangelho de Jesus, e depois foi composto por um homem que era incrédulo e que se converteu a Cristo Jesus. Aleluia! Que compôs este louvor e pregou o Evangelho em várias partes do mundo. Aleluia! Ao ponto até mesmo das crianças olharem para ele e dizerem: papai, onde está Jesus? Ele se hospedou na casa de um pastor, e um belo dia de manhã, acordaram cedo, o pastor levou o sadhu até o aeroporto para ir embora, e quando o pastor voltou para casa, os filhos dele estavam oriçados, e perguntaram para ele: papai, cadê Jesus? Cadê Jesus? E o pai parou e pensou: mas Jesus está no teu coração, filho. Jesus está no seu coraçãozinho, filha. Não, sim, pai, eu sei, mas Jesus estava aqui. Jesus estava aqui, ele comeu com a gente, ele brincou com a gente, ele sorriu com a gente. Papai, cadê Jesus? Aleluia. Que o Espírito de Deus faça de mim e de você um espelho que reflita o rosto de Jesus, a glória de Jesus Cristo, para aquele que precisa de salvação. Aleluia. Ao ponto daquela pessoa chegar e olhar para mim, para você, e dizer: eu não enxergo você, eu estou enxergando Jesus. Aleluia. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de saber se no nosso meio há uma pessoa querida que nesta noite enxergou a face de Jesus neste ambiente, neste lugar santo, aleluia, neste culto santo, na palavra de Deus, nos testemunhos, aleluia, e quer ter agora a felicidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo, há alguém assim que deseja receber o Senhor como Salvador? Levante uma das suas mãos. A igreja apenas quer orar por você. Há alguém assim? Alguém que deseja o Senhor? Todos já são de casa. Aleluia. Todos já são de casa. Bendito seja o nome do Senhor. Mas leve
Leve este evangelho a outras pessoas. Não falei hoje, mas quem sabe numa outra oportunidade, saiba que aqui no Brasil existem muita gente, existem cidades, existem regiões do país, existem cidades onde não tem uma igreja. No Brasil, ore ao Senhor. Quem sabe o limoeiro não vai lá abrir uma igreja? Ore ao Senhor Jesus. Que Jesus abençoe a todos os amados irmãos. Muito obrigado, pastor Toniel. Obrigado, irmãos. Obrigado, igreja do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Eduardo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a amada igreja e lhes dê a paz. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.